Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 3is. Hoje temos para vocês a segunda parte do episódio da semana passada que ficou aqui em suspenso. Portanto, e temos uma informação. O YouTube está-nos a informar que 70% das pessoas que estão a ver os nossos vídeos não são inscritas ao canal. Isso quer dizer que se cada pessoa tivesse inscrito ao canal, a gente já poderia estar com mais de 200 pessoas inscritas. Portanto, não custa nada, mas para nós faz uma grande, enorme diferença para divulgar o nosso trabalho e para principalmente dar voz à vossa voz. Portanto, se inscrevam aí abaixo no canal, deixem aquele super mega like e principalmente partilhem os nossos conteúdos também. Não custa nada. Agora sim, bora lá para o vídeo. Bem, vamos entrar agora aqui num assunto que não é muito aceite e não é muito bem-vindo, mas infelizmente está presente na realidade de todos nós. Quais são os maiores preconceitos que as pessoas têm em relação com a pessoa que tem uma deficiência visual no estudo e, neste caso, para a Poli, quando ela responder no estágio dela? Quais é que são os preconceitos que as pessoas têm com vocês? Começando então pela Bruna. Oi, isso é uma pergunta um bocado complicada, porque nós podíamos ficar a contar aqui preconceitos até amanhã de manhã. Eu acho que o principal preconceito, o principal medo e principalmente nestes cursos de comunicação, jornalismo, então como eu e a Paula estamos, há muito aquela questão de será que elas vão conseguir? E no meu caso, também por ter por acréscimo a deficiência auditiva, acho que isso acaba por acrescentar pontos ao capacitismo, ao preconceito e ao medo das pessoas de será que ela vai conseguir? E a resposta é que sim, vamos adaptando, os professores também têm de estar disponíveis a ouvir-nos e eu acho que, havendo essa disponibilidade de ambas as partes, acabamos por conseguir lá chegar. Eu acho que existem sim vários preconceitos e lá está, nós para os contar nunca mais sairíamos daqui, mas o principal, que é por onde passam muitos outros, é sempre aquela questão de que será que elas vão conseguir ou que elas vão conseguir, passa muito por aí. E essa questão das provas adaptadas, há sempre aquela questão de que e agora como é que nós vamos fazer isto? Ela se calhar não vai conseguir fazer isto, se calhar vamos ter de substituir por um teste oral ou por um teste de outra forma qualquer e acontece muito dos professores chegarem e criarem logo uma adaptação. Vamos fazer isto desta forma porque tu não vais conseguir daquela. Não lhes tirem esse poder de escolha. Porque muitas das vezes, para mim, propõem-me fazer testes orais e eu não tenho tanta facilidade com o oral. Vou-me safando, mas se me derem a preferir, eu prefiro a escrita, com certeza. E acho que passa um bocadinho por aí de nos darem essa escolha. Porque nós somos sim capazes, desde que haja essa abertura para nós conseguirmos fazer e superar esses preconceitos. É assim, na minha opinião, e não vale só para a pessoa com deficiência, mas sim para todos em geral, se a gente não tentar, nunca vai saber se a gente vai conseguir algum tipo de resultado. E para ti, Germano? Então, a minha situação depara-se com várias coisas, mas a principal que eu falei há bocado foi o facto das pessoas colocarem a minha deficiência à frente de tudo e lá está, decidirem por mim aquilo que eu não consigo ou consigo fazer. Que, pronto, às vezes quando eu
às vezes dá-me aquela vontade, então eu vou-te mostrar que estás errada. E quando as pessoas ficam assim meio admiradas, às vezes só me apetece dizer, toma, estás a ver como eu consegui? Porque às vezes, juro, dá uns nervos enormes, porque as pessoas tomam aquilo como garantido e não estão abertas a, ok, então se tu dizes que consegues, vamos então ver até onde tu consegues ir. Não, as pessoas dizem, tu não consegues, e isso é uma coisa que me irrita bastante. E ao Germano, depois dá aquele gozo no final, quando tu chegas lá e mostras que consegues. Ai, super! Que gozo! Ai, olha, das melhores sensações do mundo. Juro-te. É muito bom. Desculpa. O Germano agora tocou aqui num ponto que também concordo e dá uma certa revolta. São as pessoas que decidem por nós. Além da deficiência, nós somos uma pessoa. Ou seja, temos capacidade para decidir o que é certo, o que é errado para nós. Exato. Portanto, nós temos capacidade de ter as nossas ideias. E há muita gente que não sente isso. E Camilo, para ti, qual é que foi o maior preconceito que tu sentiste, neste caso, no teu estudo, e o que é que mexeu mais contigo? No meu caso, são tantas coisas, mas algumas, por exemplo, é que muitas pessoas acham que deficiência visual significa ela é completamente deficiente do cérebro. Tipo assim, eu estou sentada em uma cadeira fazendo as minhas tarefas e o professor ou algum menino ou menina falar para o professor qualquer coisa de mim, em frente de mim, e todo mundo acha que, porque ela não enxerga, ela não pode ouvir o que estamos falando dela. Então, por exemplo, coisas do tipo, em uma aula que eu estava, tinha uma menina que me ajudava com algumas coisas, ela falava para mim o que escrever, e aí ela falou para a professora em frente de mim, você tem que falar com a diretora, porque eu já não posso ajudar ela, porque ela atrapalha os meus estudos. E eu fiquei tipo, mas eu estou te ouvindo, menina. Então, muitas pessoas também, por exemplo, os professores, acham que porque alguém tem deficiência visual, o método de aprendizagem é diferente, vai atrapalhar os outros colegas de aula, e isso não é verdade, você só tem que perguntar. Eu me lembro de duas situações, mas a principal foi quando eu comecei a escola. Tinha uma professora que eu odiava ela, mas eu não sabia quanto ela estava me ajudando, porque ela me obrigava a ler o tempo todo em braille, e eu não gostava muito disso, mas eu falava, é que ela me odeia, ela não gosta de mim, ela gosta que eu fique constrangida em frente de todo mundo. E agora eu lembro dela e eu penso, meu Deus, quanto essa professora me ajudou. Mas a maioria dos professores, eu falava, eu não sei como fazer isso. Fica tudo tranquilo. E aí, no final do ano, eu tinha uma boa nota e eu nem sabia por quê. Não sabias, mas eu acho que era um pouco também pela tua força de vontade e o resultado estava à vista. Infelizmente, sempre na minha opinião, o preconceito vai sempre ser uma atração para outro tipo de situações, e uma delas é o bullying, e isso é uma triste realidade. Luana, para ti a pergunta. Bom, o maior preconceito que eu acho que eu tive foi em questão das pessoas acharem que, tipo assim, que eu não era capaz. E outra coisa que a Camila falou, que das pessoas falarem na frente dela achando que não tava ouvindo. Isso acontecia comigo também, tipo,
Só que no meu caso, os professores iam perguntar uma coisa para mim, ao invés de perguntar para mim, eu estava lá na frente do professor, ele perguntava para outra pessoa. E igual mesmo, isso me constrangia muito, porque tipo, eu ficava pensando, eu não sou surda, eu consigo falar, eu tenho uma mente boa, eu consigo tomar as minhas decisões. Aí eles ficavam perguntando para as outras pessoas, isso me chateava muito. E em questão de trabalho, de fazer prova também, eu já até falei aqui que eles não me aplicavam prova, nem nada. Se montava um grupo para trabalho, eles não me incluíam. Eu acho assim, que eles achavam assim, ela é cega, então ela não consegue fazer isso, ela é incapaz de fazer isso. E eu sofri muito com isso. Sinceramente, desculpa até estar falando desse jeito aqui, mas assim, porque foi uma parte da minha vida que era o capacitismo, né? Assim, eles me excluíam de tudo, achava que eu não era capaz, e foi um pouco, tô resumindo aqui pra vocês, porque se eu for contar tudo, não dá. Eu acredito. Gonçalo, eu Paulo, voltei, tá? E para ti? Sim. Paulo, e para ti? Qual foi o maior preconceito que tu sentiste na tua vida como estudante e agora como estás a estagiar também? Qual é que foi o maior preconceito que te marcou? Olha, teve diversos tipos de preconceito, inclusive quando eu nem sabia o que era preconceito. Começou no terceiro aninho, fundamental, né, as coleguinhas, muitas das vezes, inclusive uma moça que estudava comigo uma vez falou, eu não quero andar com você. Aí eu falei, que ela ia andar com as amigas dela, né, eu falei, tá. Me deixa em algum lugar sentada aí, tudo bem. Ela me deixou na arquibancada, numa quadra de esporte, que era da escola, e eu fiquei lá. Até apareceu um filho de Deus para me levar para a aula quando acabou o intervalo de meio-dia. Literalmente, eu passei 2 horas e 20 minutos sentada lá, sozinha. Então, preconceito, ninguém queria brincar comigo, né? E no trabalho, no mercado de trabalho, quando eu entrei no rádio, eu entrei numa rádio comunitária. Para quem não sabe o que é rádio comunitária, é umas rádios pequenas, que é para aqueles locutores que estão iniciando, vão lá, pedem oportunidade. Muitas das vezes não tem nenhum ganho financeiro, mas querem estar no mercado de trabalho, né? Geralmente a gente inicia assim. E aí eu pedi oportunidade para um cara, locutor de rádio e diretor, para mim entrar nessa rádio comunitária. O que eu queria? Estar no ar, para que as pessoas soubessem quem eu era, para que outras pessoas ouvissem, essa menina ela fala bem, é bacana, vamos dar oportunidade para ela nessa rádio aqui que é maior e tal. Essa era a minha ideia, né? E aí, quando eu fui para conversar com ele, ele disse, tá, mas para estar no ar não é só falar o que vem na cabeça, tem que ter as notícias, tem notícia de famosos, que a gente chama aqui de fofoca, né? E aí ele falou, como é que você vai passar isso pro ouvinte? Falei pra ele, me dê 1 semana que eu te mostro se eu dou conta ou não. Desafiei, né, gente? Eu falei, então tá. E 1 semana ele me aprovou e me deixou no ar por 7 meses. Enquanto eu quis, eu estava lá. Por quê? Olha. Eu mostrei para ele que não precisava ele se adaptar a mim ou adaptar as coisas para mim. Por mais que, geralmente, o certo é a empresa ter uma adaptação, né? Para o funcionário com deficiência. Mas eu desafiei ele. Falei, eu mesmo adapto essas coisas aqui para mim. Peguei meu celular, já com meu leitor de tela, eu escrevia tudo à noite e mandava para o meu parceiro de bancada. Falava, olha, eu vou falar isso assim, assim, assim. Tá assim, assim. E aí? Beleza? Beleza. Quando eu chegava no ar, ao vivo, né? E ele ficava numa sala ao lado, dava para ele ouvir tudo. E aí, quando eu saí, a primeira ele falou, olha, tá aprovadíssimo. Eu falei, pois é. Não pode diminuir o deficiente antes de dar a chance dele tentar. E eu desafiei porque eu sabia que eu dava conta. Então é isso, você tem que se impor. E aí eu fui crescendo, saí dessa rádio comunitária, eu dei várias entrevistas para a Rádio do Estado, para outras rádios, para a televisão bastante também. Para a televisão já não tive dificuldade de entrar, né? Eu já vinha da comunicação, já, do rádio,
canal no YouTube, eu já falava em frente às câmeras, então, quando eu entrei na TV eu não tive tanta dificuldade, porque eu já tinha uma experiência. Muito bem, vamos entrar agora aqui num assunto um pouco mais animador. Portanto, vem aqui esta pergunta que eu acredito que vocês vão responder com algum entusiasmo. Quais são as principais conquistas que vocês tiveram no âmbito educacional, e como é que elas impactaram a vossa vida? Começando então pela... Eu acho que as maiores conquistas é nós podermos dizer que estamos onde estamos atualmente. Assim, a melhor conquista, posso dizer que consegui até agora passar os anos todos sem deixar nada por fazer. E nos últimos anos ouvi quem duvidasse que eu ia conseguir chegar ao final daquilo que aí no Brasil se chama o ensino médio, não é? Que se calhar não ia conseguir entrar para a faculdade, muito menos para esta, que era mesmo a faculdade que eu queria. E não é daquelas escolas superiores que se calhar às vezes é um bocadinho mais fácil entrar ou que tem mais adaptações. Enfim, não posso falar daquilo que não sei, mas houve muitas vezes quem duvidasse que eu ia conseguir chegar onde cheguei e onde estou agora. E eu acho que a principal conquista foi essa, que é a prova de muitas conquistas que eu consegui atingir, não é? Mas esta foi a principal e é aquela que eu eleito como a principal e aquela que me deu mais gozo de chegar aqui. E é uma grande satisfação. E para ti, Germano, qual é que foi a tua maior conquista que impactou a tua vida? Para mim, eu acho que a maior conquista mesmo é deixar as outras pessoas sem palavras e a pensar que estão erradas relativamente àquilo que nós conseguimos ou não conseguimos fazer. Porque, vamos lá ver, para mim, o facto de eu entrar, por exemplo, daqui a um ano, daqui a uns meses acabar a licenciatura, será uma conquista, mas é uma conquista que eu sei que sou capaz. Então é uma... Como é que eu ia dizer? É uma coisa que é boa, mas no ponto de vista das outras pessoas vai ser quase como uma conquista de uma força da natureza. E portanto eu vejo as coisas um bocado de uma forma diferente, que é, para mim, eu vejo as coisas com naturalidade e a real conquista que eu tenho para com as pessoas é tirar-lhes essa mentalidade capacitista, porque eu acho que é a pior coisa que nós temos, sinceramente. E para ti, Camilo, qual é que foi a tua maior conquista? Bom, para mim, as minhas maiores conquistas são, por exemplo, eu fui a primeira pessoa com deficiência na minha cidade que foi para o ensino regular, e isso foi uma coisa muito, muito boa, porque quando eu comecei a estudar, na minha cidade não tinha pessoas com deficiência visual que fossem para a escola. E para mim foi uma grande conquista, porque eu sinto que depois disso, outros pais ficaram encorajados a procurar escolas para seus filhos e não aceitaram não como resposta. E também outra que eu sinto que foi maior também é finalizar os meus estudos, porque com todas essas situações, às vezes eu chegava em casa achando que eu não poderia continuar, e aí
a minha família me ajudava, me falava coisas que me deixavam motivada de novo. Por exemplo, eles falavam, o que você vai dizer para essas crianças que um dia falem com você na rua que você inspirou seus pais para levá-los para a escola e você não acabou a sua escola, o seu ensino médio? Aí eu falei, é verdade, eu preciso, se eu já comecei, eu preciso acabar. Não aceitar um não como uma resposta já é um grande começo para se ter uma conquista. Muito bom. É verdade. Polly, e para ti? Qual é que foi a maior conquista até agora na tua vida? Cara, olha, é difícil eu definir qual foi a minha maior conquista, porque eu sou uma pessoa que eu não paro. Eu falo, quando eu me formar em jornalismo, eu vou quietar. Mas tem algo me cutucando para me fazer direito. Mas acho que não, vou quietar, não aguento mais. Minha maior conquista, acho que foi abrir as portas para que outras pessoas com deficiência possam estar na comunicação. Eu sou muito ligada a isso, né? Eu fui a primeira pessoa com cegueira total a entrar numa emissora que transmite para 3 estados, né? Entrar ao vivo, transmite para 3 estados. SBT, correto? O SBT Tocantins, isso. Que é para o Tocantins, Manaus e agora eu não me lembro outro estado, não sei se é Brasília. Enfim, sei que E foi uma responsabilidade entrar no ar. E eu lembro que quando eu entrei, o apresentador oficial estava comigo e falou, olha, agora é com você, a responsabilidade é sua. Eu me senti muito responsável, mas o programa não era meu. Quando ele falou, a responsabilidade é sua, eu falei, agora é a minha hora. E o mais importante, o respeito daquele que está te ouvindo, né, o telespectador. É muito importante isso. As pessoas levam a sério realmente aquela informação que você passa. É sério. Não. Eles tinham a Polly profissional. Eles não levaram em conta, cega, tadinha, será que ela sabe mesmo do que ela está falando? Não aconteceu isso. Muito pelo contrário, as pessoas reconheceram, encontraram, eu vi você no ar, que legal, te admiro muito, te respeito muito. Então, isso foi importante, porque no início as pessoas tinham uma dó, sabe, assim, tadinha, será que tem que falar para ela? Já me perguntaram, aquilo que você fala no ar, quem é que fala no seu ouvido para você? Gente, eu ia em outro mundo e voltava, né? Mas, não, ninguém me fala. Eu estudo o assunto, eu vou lá e falo. Então, no mercado de trabalho, seja na comunicação, na televisão, ou em qualquer outra área, no direito, na educação, o importante é você conquistar o respeito daquele que te ouve, daquele que te vê. Porque não adianta você falar, e as pessoas estão te levando na brincadeira. Para mim, ou me leva a sério, ou então não adianta. Eu acho que os maiores coitados são aqueles que cruzam os braços, portanto. Exato. E aqueles que gostam de apontar o dedo. Portanto, Luana, para ti, qual é que foi a maior conquista que tu realizaste até agora, que impactou a tua vida? Bom, uma das minhas maiores conquistas, eu vou falar na minha carreira de estudante, né, ainda. Sim. Foi entrar no Instituto Federal, que é o IFNMG, porque quando eu fiquei sabendo do Instituto, eu quis entrar lá, e eu tive força de vontade de entrar lá, deu alguns problemas, mas eu consegui estar lá, e falando aqui, eu fui a primeira cega a entrar no Instituto, e o jeito que eles me receberam, que eles me acolheram, assim, foi muito bom. O cuidado que eles tiveram, a preocupação que eu aprendesse melhor. Então, assim, foi uma das minhas maiores conquistas. Eu não tenho muito o que falar, só isso mesmo. Foi essa, pra mim, até hoje, até neste momento, foi uma das minhas maiores conquistas, foi entrar no IFNMG. E sendo a primeira cega, provavelmente deve ser uma das tuas maiores e mais importantes conquistas realizadas até agora. Sim, porque depois que eu entrei lá, eles falaram que surgiram outras pessoas com outras deficiências, não cegas, né, mas com outras deficiências,
E o suporte que eles me deram também, sabe? E assim, eu me senti muito feliz com o cuidado que eles tiveram, com o suporte. E me senti feliz por ser a primeira pessoa cega a entrar no instituto também. Isso foi uma gratificação muito enorme para mim, assim, se é que eu posso dizer dessa maneira. Fiquei muito feliz mesmo. E também vai alimentar o teu espírito para continuares a seguir em frente. Com certeza. Bem, assim ter aqui os vossos relatos positivos, quais conselhos é que vocês dariam para outras pessoas com deficiência visual que estão interessadas em buscar uma educação de qualidade? Começando sempre pela Bruna. Eu acho que o melhor conselho que nós podemos dar a essas pessoas é vai. Dificuldades vão existir sempre, preconceito vai existir sempre, mas tu consegues. E não vou dizer aquela coisa do tu consegues sozinha, não, nós precisamos das pessoas, lá está, a união faz a força, mas nós conseguimos. Se nós nos adaptarmos, se houver apoio do outro lado, se nós tivermos meios, tivermos materiais, tivermos vontade acima de tudo para conseguir, podem existir todas as dificuldades do mundo, mas nós vamos chegar lá. E no final vai haver aquela noção de gratidão e aquela bufetada de luva branca, como se costuma dizer, e vai saber muito bem dela. E tu, Germano, o que é que tu podes aconselhar? Eu acho que o mais importante, primeiro que tudo, é querer fazer as coisas. Porque não vale a pena nós trabalharmos se não sentirmos vontade. A primeira motivação de todas é nós querermos fazer. A segunda, como a Luna disse, é não ligar ao preconceito. Porque se nós deixarmos, o preconceito pode ser o que nos destrói. Mas se nós não deixarmos, o preconceito pode ser aquilo que nos torna mais fortes. E é sempre essa a ideologia que eu sigo. É pegar no preconceito e usá-lo como a minha arma para conseguir conquistar os meus objetivos e ambições. Querer é poder. Palavras muito fortes. E, Camila, o que é que tu podes aconselhar as pessoas que... Bom, eu aconselho essas pessoas a nunca aceitar um não como resposta. Se você tem vontade de fazer uma coisa que é para melhorar a sua vida, você tem que seguir em frente, porque você não vai ser a primeira nem a última pessoa com deficiência que vai ter dificuldade, mas você pode sim ser a pessoa que mude isso para outras pessoas. E Poli, o que é que nos podes dizer? Olha, meu conselho é para a pessoa fazer aquilo que ela almeja um dia, né? Seja no mercado de trabalho, seja na vida pessoal, seja conquistar alguma coisa, uma casa, enfim, seja lá o que for, não desista. Vai ter dificuldade? Ah, vai, muito, né? Você vai ouvir vários não, você vai provavelmente ouvir como é que você vai fazer isso, né? Como é que você vai conseguir isso sozinho? Só vai. Quando eu comecei a correr atrás das minhas coisas, dos meus sonhos, alguns desejos pessoais, eu falava, eu vou fazer isso. Ainda não sei como, mas eu vou fazer. Não existe, não é receita de bolo, gente, que já vem pronta. Ah, eu sei como fazer, eu fiz assim. Fulano, faz igual que vai dar certo. Não é assim. Cada pessoa sabe o caminho que é melhor para ir. Então, importante é não ficar vegetando, esperando o fim da vida. Tem que estar sempre dando aquela sacudida na vida, fazendo alguma coisa. Nós somos cegos e não inúteis. Nunca deitar a toalha ao chão. Luana. É isso. Luana, mesmo sendo tão jovem, o que é que tu podes aconselhar? Bom, o que eu posso aconselhar? Eu costumo dizer uma coisa.
Para não desistir, para ter força de vontade, por mais que muitas das vezes você não vai ter apoio, não vai. Mas você lutar, você consegue. Você tem que ter força de vontade e o que o Germano falou, acreditar. É uma das principais coisas, é você acreditar em você mesmo, acreditar que você pode. Porque quando eu falei que ia entrar no instituto, muitas pessoas falaram um monte de coisa. Mas eu tive força de vontade, eu lutei, eu acreditei e eu consegui. E eu falo isso. Qualquer pessoa, deficiente visual total, baixa visão, se ela lutar, se ela ter força de vontade e querer e não desistir, ela consegue. Exatamente. Estamos quase a chegar no final deste podcast magnífico, portanto, vamos aqui à penúltima pergunta. E depois desta conversa que nós tivemos todos aqui, quais são as principais diferenças que vocês notaram na abordagem da inclusão, da igualdade para pessoas com deficiência visual entre Portugal, a República Dominicana e Brasil? Começando sempre pela Bruna. Eu acho que não tem assim grandes diferenças, Gonçalo. Sendo sincera, eu acho que as dificuldades estão mais ou menos a ser as mesmas. Sim, sempre vão existir. Sim, e acho que são mais ou menos as mesmas aqui dos diferentes países. Se calhar aí a Camille teve mais dificuldades na parte de ser a primeira aluna cega da escola onde ela andou, de muitas das vezes as pessoas com deficiência visual no país dela não irem à escola por causa desse preconceito ou desse medo de que se calhar não iriam conseguir. Se calhar ela foi a que saiu aqui pior disto tudo, ou que teve mais dificuldades, bem que pronto, acabou por conseguir e a prova está à vista de todos. Mas eu acho que em geral as dificuldades são universais, os preconceitos são universais e a forma de os vencer não é igual para todos, tal como a Polly falou, não tem receita, não podemos dizer, olha, eu fiz e consegui, portanto faz igual a mim que vai chegar lá. Não, isso não vai acontecer. Somos todos diferentes, mas eu acho que aquilo que nós podemos fazer todos é, no fundo, isto de chegar e não dizer que não deixar que os nossos medos e os medos das pessoas, dos professores, dos colegas, dos pais, de tudo, não pôr esses medos à frente e nós conseguimos fazer, não conseguimos fazer igual aos outros, mas conseguimos fazer à nossa maneira e o resultado, no fim, vai ser tão igual ou tão melhor do que qualquer outra pessoa. E tu, Germano, qual é que foi a coisa que tu notaste mais? A diferença que tu reparaste entre esta conversa que a gente teve aqui? Então, eu acho que pronto, por um lado, nós todos temos situações muito semelhantes a nível de dificuldades. No entanto, por exemplo, no Brasil existem mais dificuldades e depois acho que cada país luta para conseguir luta à sua maneira para conseguir amenizar as dificuldades. Por exemplo, uma coisa que eu aprecio muito no Brasil e que Portugal infelizmente não tem, é uma coisa que eu odeio, é, por exemplo, as dublagens das séries, dos filmes, disponibilização de audiolivros facilmente, disponibilização de PDFs também com muito maior facilidade. Eu, muitas vezes, para trabalhos da faculdade e para obras que às vezes tenho que dar em literatura, deparo-me com a dificuldade de que não encontro nada em português e encontro tudo em brasileiro. E não posso usar o brasileiro porque estamos em Portugal. E isso é uma coisa que me frustra bastante, porque o Brasil, nesse aspecto, é incrível. Eles têm muita tecnologia que em Portugal não temos, definitivamente. E que ajuda bastante. Eu acho que no Brasil, e desculpem aqui
o intrometimento. Eu acho que no Brasil uma coisa que eu reparo muito é que são muito um por todos e todos por um. E eu acho que o Gonçalo vai concordar comigo nesta parte, porque nós estamos em vários Sim, é verdade, Brasil. concordo. Sem dúvida. Exato. E vocês aí no Brasil, o Paulo e a Luana, têm muita coisa à vossa disposição que vocês próprios criam e partilham uns com os outros, e nós em Portugal estamos muito cada um por si. Camila, para ti, esta conversa nós tivemos aqui, o que é que tu reparaste assim no teu país, para Portugal, para o Brasil, qual é que foi a maior diferença que tu reparaste? Bom, no geral, sinceramente, eu percebi que nós temos quase as mesmas dificuldades. Às vezes achamos que talvez em outro país, por exemplo, as coisas sejam 100% melhor, porque é um país do Caribe, da Europa, da América do Sul, mas não importa o país, as pessoas com deficiência sempre vão ter alguma dificuldade. Mas eu percebi, por exemplo, no caso do Brasil, que eles têm muitas opções de estudar carreiras diferentes. Por exemplo, eu já ouvi pessoas com deficiência visual no Brasil estudar fisioterapia, por exemplo, a Poli que falou que estuda comunicação. Então, é como que vocês têm maiores oportunidades de estudo, porque em outros lugares, por exemplo, não temos tantas opções. Por exemplo, aqui, poucas pessoas com deficiência que vão para a faculdade, é só direito. Eu me lembro que quando eu comecei a faculdade, todo mundo falou para mim: você tem certeza que você quer fazer uma carreira da área da saúde? Porque você não vai conseguir. Aí eu falei: sim, eu vou. Então, isso é muito interessante. Muito bom. E Poli, para ti, o que é que tu reparaste mais, assim, a nível de diferenças entre a República Dominicana, Portugal e Brasil? Cara, olha, aqui no Brasil, apesar das suas diferenças sociais, que eu já comentei com você ontem, aqui a desigualdade, infelizmente, ainda é assustadora, apesar de, né, sempre vai ter. Se a gente não ficar lutando, nunca vai mudar alguma coisa. Mas aqui, você tem mais oportunidade. Aqui, se você lutar, se você falar que quer e mostrar que sabe fazer, eles dão oportunidade. Duvidam, sim. Mas quando você fala, me dá uma chance que eu te mostro que eu sei fazer. A partir dali, eles começam a te olhar com outros olhos. Aí te olham diferente, né? Por exemplo... O facto de duvidar, desculpa interromper, eu acho que não vai só entrar no mundo da pessoa com deficiência, mas isso é tudo em geral. Por exemplo, falando mais da minha área, que eu não posso dizer das outras porque eu não entendo muito. No SBT, em São Paulo, eles já tiveram um cinegrafista cego. Né, a maioria das pessoas vai pensar: como assim? Como que ele vai filmar sendo que ele não está vendo? Como que ele vai, para onde que ele vai apontar a câmera sendo que ele não está vendo? Hoje em dia tem jeito para tudo. Então, eu admiro, né? Eu nunca fui cinegrafista, nunca filmei nada, mas eu admiro pra caramba. As empresas estão evoluídas na questão de pensar que ele é cego, ela é cega, mas e aí? Pode ser um excelente profissional aqui dentro da nossa empresa, pode contribuir bastante. Então, aqui, a evolução que eu acho é que as empresas estão se abrindo, pensando diferente quando vão contratar uma pessoa com deficiência. E para ti, Luana? Bom, pelo que eu percebi aqui das conversas, né, igual algumas pessoas já disseram aqui, né, sendo bastante sincera, não tem tanta diferença assim, até porque todos nós vamos ter as dificuldades, né, independente do país ou região. Mas uma coisa aqui do Brasil que a Poli falou, que eu concordo com ela, é isso, que se a gente lutar
Eu gosto muito dessa palavra lutar. E se a gente falar que quer, igual a Polly chegou pro locutor da rádio e falou: me dá uma semana que eu te mostro. Se você mostrar pra pessoa que você pode, que você consegue, você vai ter aquela oportunidade para fazer aquilo. O que eu gosto muito que eu acho muito interessante do Brasil é isso. Mas, no geral, sinceramente, não tem tanta diferença assim, né? Eu percebi que todos temos algumas dificuldades parecidas e tal. Muito bem, muito bem. Bem, vamos então aqui à última pergunta e para concluir, falamos aqui um pouco individualmente, vamos agora generalizar um pouco esta pergunta. E nós, como sociedade, podemos contribuir para criar um ambiente mais inclusivo e igualitário para as pessoas com deficiência visual? Bruna? Eu acho que podemos sempre contribuir. E as principais contribuições que nós temos a dar é mente aberta e não tomar as decisões por ninguém. Nós conseguimos. Agora, a diferença, tem sempre diferenças entre cada um de nós. Portanto, aquilo que às vezes os professores dizem muito, mas eu fiz aquilo com este aluno que também tinha deficiência visual e resultou. Ok, mas o facto de ter resultado com ele não significa que resulte comigo também. Portanto, acaba por ser isso. É ter a mente aberta e não pensar logo à partida, ele não vai conseguir, porque vai. E deixar que a outra pessoa nos mostre aquilo que é capaz e aquilo que melhor funciona para si. E para ti, Germano? Eu acho que é só nós não tomarmos aquela perspectiva de estar quieto e deixar que as coisas aconteçam e que as pessoas façam por nós. Eu acho que se nós queremos inclusão, nós temos que cultivar também. Por exemplo, não vou eu dizer que quero, sei lá, como é que eu vou dizer? Ler um livro, se eu próprio também não mostro interesse e não tomo a atitude de encontrar as alternativas. Eu conheço algumas pessoas que se deixam estar no canto delas e usam a deficiência para desculpar tudo e isso é uma coisa que me revolta mesmo, porque isto divide um bocado as pessoas em o lado que luta e o lado que se deixa estar e que se aproveita das pessoas. Isso eu detesto profundamente. Pois, foi como a gente há bocado disse e eu também dei a minha opinião. Coitadinhos são aqueles que cruzam os braços. E para ti, Camila? Eu sinto que sim, a sociedade pode, com certeza, mas uma coisa que também temos que fazer é ensinar para eles como nos ajudar, mas eles também precisam ter uma mente aberta para aprender. Então, eu acho que sim, é possível, das duas partes. Para ti, Polly? Sim, o que nós podemos fazer? Muitas das vezes, a pessoa com deficiência, o que ela faz? Ela espera. Ela sente e espera. Vou esperar com que façam, né? E às vezes as pessoas não fazem porque elas não sabem como nos ajudar. A gente tem que mostrar, tem que falar, tem que fazer, tem que dar opção. Olha, você pode me ajudar dessa forma e dessa forma. O que você acha de ter um piso tátil aqui? Isso ajuda bastante a pessoa com deficiência. Por exemplo, aqui no Brasil tem muito piso tátil. Onde? Nos bancos. Banco é um lugar que tem muito piso tátil. Onde não tem, na maioria das vezes? Em loja, supermercado. Então, se a pessoa com deficiência falar, eu acho que ajuda bastante. Porque não vai esperar, gente, que as pessoas saibam de tudo. Mas eu sou cega, ele deveria saber que tem que ter acessibilidade. Muitas das vezes, você vai para um cidadão comum e fala assim, o que é acessibilidade? Ele não sabe. E
Não tem, gente. Eu acho que não tem obrigação de qualquer um saber o que é acessibilidade. Você tem que falar também. Você tem que, olha, eu preciso disso e disso, é meu direito e tal. Tem que explicar. Eu acho que isso ajuda bastante a ter uma sociedade e lugares públicos mais acessíveis. Exato, até porque as pessoas não são obrigadas a estar informadas e Sim. eu acho que isso também vem um pouco do nosso bom senso, também ter um pouco de cuidado nesse aspecto. E aprender a cobrar nossos direitos de forma bacana, né? Exatamente. E para ti, Luana? Sim, nós podemos sim. Igual a Bruna falou, uma coisa que ela falou que eu acho que realmente ajuda muito é ter mente aberta. E a Polly também falou sobre não ficar sentada esperando as coisas acontecer, você ir lá e falar. Se você começar a falar, se você começar não ficar calado, não ficar de braços cruzados, você é basicamente isso, é ter mente aberta e não ficar de braços cruzados, você lutar pelo que você quer. Eu já usei essa palavra aqui na maioria do podcast inteiro, mas é porque eu gosto muito dessa palavra lutar, e você não ficar calado, e você levar informações para as outras pessoas também, sobre acessibilidade, sobre inclusão. Pronto, chegamos aqui no final de mais um episódio do Pod 360 Cast. Eu quero agradecer do fundo do coração a cada pessoa que esteve aqui nesta conversa. Quero agradecer à Bruna, quero agradecer à Polly, à Luana, à Camille e ao Germano por estarem aqui presentes e espero que vocês tenham gostado e de uma certa forma também aprendido alguma coisa com esta conversa. Obrigado, malta, pelo convite. Muito obrigada. Bye, gente. Obrigada. E pronto, é isso. Chegamos aqui no final de mais um episódio no canal 3is. O meu canal, o teu canal, o nosso canal. Beijo. Corta! Fogo! Já estou aqui.